vivemos numa sociedade padronizada. E qualquer iniciativa, qualquer tentativa de sair do padrão, onde grande parte das pessoas são catequizadas a seguirem esse padrão, ela nunca é uma iniciativa que vai ser bem vista ou muitas vezes apoiada por muitas pessoas. Justamente porque qualquer iniciativa que saia de um determinado padrão, ela é vista com certa estranheza, muitas vezes como muito boa para ser verdade, e por aí vai. No fundo, a pessoa ela entra no ensino fundamental, ela passa ali a primeira, segunda, terceira, quarta série, depois a quinta, sexta, sétima, oitava, depois o ensino médio. São praticamente 11 anos para que depois ela vá para uma universidade, em seguida ela arrume um estágio, ela tem um emprego e ela eventualmente compra um apartamento, uma casa financiada por 30 anos, onde ela vai passar o resto da vida naquele bairro, naquele local, onde ela cria raízes, e elas entendem que a vida é simplesmente isso. No entanto, o sistema todo ele conduz apenas para essa alternativa. E na realidade, não existe apenas essa alternativa. Não é? Uma pessoa, um jovem, ele pode ser um músico, e ter um músico de sucesso, e ser realizado como músico. Ele pode ser um artista plástico, ele pode ser um bailarino, ele pode ser um sacerdote, ele pode ser um político, ele pode ser um atleta, ele pode ser um empreendedor, não é? Ou seja, as alternativas dentro da sociedade são muitas. No entanto, qualquer iniciativa individual que saia desse modelo padronizado, ele vai ser, num primeiro momento, muito questionado, não é? Muito questionado. Existe uma fase na vida de um empreendedor que é aquela fase que ele ainda não conquistou credibilidade. As pessoas ainda não depositam sobre ela ainda uma grande credibilidade. Então, essa iniciativa de sair do padrão, ela vai ser sempre criticada. Ela vai ser sempre, muitas vezes, até vítima de chacota. Mas o que acontece depois que vem os resultados? Esse mesmo cara desestruturado, esse mesmo cara, essa mesma pessoa criticada, essa mesma pessoa que foi vítima de bullying, de chacota, essa mesma pessoa recebe os famosos tapinhas nas costas, os parabéns, e aquelas mesmas pessoas que criticaram serão as mesmas pessoas que vão chamar aquele desajustado de visionário, de gênio, o cara. No fundo, essa mesma sociedade que é padronizada é a mesma sociedade que se comporta com essa mesma hipocrisia. Porque no fundo as pessoas vão estar sendo valorizadas por aquilo que ela tem, pela quantidade de dígitos que ela representa. No fundo ela vai ser valorizada pela tag dela, pela etiqueta dela, pelo patrimônio que ela representa. Isso significa a hipocrisia da sociedade que nós vivemos. É importante entender que é desse jeito que funciona, é dessa maneira que é. Você não é nenhum coitado se você está sendo desacreditado, se você está sendo uma pessoa que não está sendo incentivada, que não está recebendo eventualmente algum apoio. Não é? É desse jeito que funciona. Quando nós entendemos que é dessa forma que funciona, é dessa maneira que o jogo funciona na sociedade, nós temos um projeto em mente, nós temos um propósito em mente, e entender que é desse jeito que funciona, entender que é dessa maneira mesmo que a sociedade se comporta, te dá força para atravessar o momento do início quando você ainda não conquistou a sua credibilidade. Só que no dia que você vencer e que todo mundo puxar o seu saco, e que no dia em que as pessoas passarem a te dar valor, não é que o teu valor aumentou. O meu valor é exatamente o mesmo de hoje do que quando eu estava dentro de um ônibus lotado. Então o meu valor é o mesmo. O teu valor hoje é exatamente o mesmo do que o dia que você conquistar alguma notoriedade.
A diferença é que a sociedade vai perceber o seu valor de uma outra maneira. Então o segredo é você não se iludir com o que a sociedade hipócrita pensa a seu respeito. Nem quando você está em baixa e nem quando você está em alta. Quando você está em baixa, você não é esse cara desqualificado, ou esse cara desprezível, ou esse cara, esse favelado da periferia, ou essa pessoa que ainda não conquistou nada. Isso não é verdade. Da mesma maneira que não é verdade, que se um dia você conquista a sua notoriedade, você é o cara. Você também não é o cara. Muita gente não consegue conviver ainda com esse período em que ainda não conquistou a sua credibilidade. E muita gente, quando conquista o primeiro sucesso na vida, o cara já se sente que é o cara. O cara já se sente a última Coca-Cola do deserto. E aí, ele se perde. Muita gente se perde na hora que tem o primeiro sucesso e depois não consegue avançar. Calar a boca. Importantíssimo você dominar isso. Calar a boca. Por quê? Por uma série de razões que você já deve ter observado. Se você dominar o uso desse verbo e fizer dele um hábito na sua vida, porque tudo você pode transformar em hábito, você terá o mundo aos seus pés, porque você terá se tornado um escutador no mundo de faladores. Você já reparou quantos faladores existem nesse mundo? Faladores compulsivos. E você já reparou que todo falador é odiado? Olha, raramente uma pessoa será odiada e rejeitada porque ela é muito quieta. Mas ninguém no mundo gosta de gente que fala demais, que não cala a boca um minuto. Você já deve ter encontrado gente assim, não é? Não cala a boca um minuto. De um assunto eles emendam o outro e assim por diante. Falam sem pensar e quase sempre sobre assuntos idiotas e inúteis. Falam sem que ninguém pergunte nada, se intrometem na conversa dos outros, dão palpites que não lhes são pedidos, vivem se metendo na vida dos outros. Você nunca se meterá em confusões por você não ter dito algo, acredite em mim. Você nunca terá que desfazer um mal-entendido que você não criou com as suas palavras. E você nunca terá que retirar algo que não disse. E nem terá que pedir desculpas por algo que você não falou. E nunca vai criar inimigos verdadeiros por ofensas que você não falou com a sua boca. Lembre-se disso. Em que situações eu devo calar a boca? Porque há momentos que eu tenho que falar, não é isso? Sim. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando que você deve calar a boca? Cale a boca quando você estiver irritado ou magoado. Cale a boca quando você estiver triste e deprimido. Cale a boca quando você estiver com vontade de xingar alguém ou dar uma resposta ríspida a alguém. Cale a boca quando você sentir o desejo de criticar alguém. Cale a boca quando não pedirem a sua opinião, principalmente quando não pedirem a sua opinião. Quando você não domina um assunto, cale a boca. Quando você não tiver certeza daquilo que vai dizer, cale a boca. Quando você chegar atrasado a um compromisso e tiver outra pessoa falando e você não está por dentro do que foi falado, cale a boca. Nunca diga uma verdade para quem não pediu para ouvir. De repente, você diz, eu tenho que dizer a verdade. Não, você não tem que dizer quando ninguém pediu. Antes de dar uma opinião, pergunte para outra pessoa se ela quer a sua opinião. Faça esse teste. Eu garanto a você, se você começar, a partir de hoje, com as pessoas ao seu redor, você perguntar assim, olha, você quer a minha opinião? Se você começar a fazer isso hoje, de cada 10 vezes que você perguntar, pelo menos 8 vezes a pessoa vai dizer não. Então você cala a boca e não fala. Porque se ela não quer a sua opinião, ela tem direito de ter a opinião dela. Respeitar a opinião dos outros é sua obrigação. Você não está fazendo um favor quando você respeita a opinião dos outros. Quando tiver duas pessoas conversando, cale a boca, não dê palpite. De preferência, saia de perto. É falta de educação ficar perto quando você pode sair. É um assunto que não te interessa. Não importa o absurdo que as pessoas estão falando. Veja, se eu fosse me intrometer em cada conversa idiota que eu escuto, eu não poderia fazer outra coisa da minha vida. Mas veja, se duas pessoas estão conversando sobre um assunto idiota, o que eu tenho a ver com aquilo? Eu não quero participar daquilo, então eu não vou dar palpite. Se você fizer isso, você vai ver como é que as coisas melhoram para você. Talvez você seja daqueles que dizem assim, mas eu sou franco e eu tenho que dizer eu sou franco. Então eu preciso lhe dizer uma frase de Vitor Hugo que diz assim, a franqueza não consiste em dizer tudo que você pensa, e sim em pensar tudo que você vai dizer. Então isso é franqueza. Respeito vem em primeiro lugar.
Tem muitas pessoas no mundo que morrem de hemorragia, que é perda de sangue, mas muitas mais morrem de verborragia. Analise a sua forma de pensar, analise você mesmo, reveja os seus hábitos e comportamentos e mude se você perceber que você tem errado nesses pontos. Ou então, você é livre, não mude. Fique entre os odiados da grande boiada humana e os rejeitados. Associe-se aos tolos e mentecaptos desse mundo. Seja como for, você é livre para escolher e prisioneiro das consequências. Porque na vida, primeiro você escolhe e depois você colhe. A diferença entre o cara que tem coragem e o cara que é um covarde, ela é muito pequena. Dos seus medos, das suas inseguranças. O corajoso, ele não vai e faz. Ele vai lá e tenta fazer. E ele não consegue fazer de início, mas ele aprende. Ele vai cambaleando, ele vai caindo, ele vai com medo, mas ele vai. Essa é a diferença entre a pessoa que chega lá e a pessoa que fica reclamando e criticando o outro que chegou lá. Então, tem gente num outro jogo falando para você o que você deve fazer, mas é muito difícil para você mudar. E esse novo jogo que você quer chegar, ele não admite algumas coisas. Ele não admite vitimização. Ele não admite crítica. Ah, aquele cara dali, a culpa é dele e tal. Troca a palavra culpa pela palavra responsabilidade. A responsabilidade é sempre sua. Ah, eu não fiz aquilo porque a minha esposa... Não foi a sua esposa, foi você. Ah, eu não fiz aquilo porque o meu chefe... Não foi o seu chefe, foi você. Ou então, porque o meu empregado, ele não serve para nada. Não é ele, é você. A responsabilidade de fazer ou não fazer é completamente sua. É assim que você cresce. É assim que você chega realmente onde você quer chegar. Então, nesse novo jogo que você quer chegar, ele não admite alguns comportamentos que você hoje tem. E você fala, não, Conrado, eu não tenho. Não, você tem, porque você não está lá. Você está aqui. Você tem a vida que você merece. Isso é pesado, né? Mas se você reclama da sua vida hoje, você tem a vida que você merece ter. Você está completamente preparado para ter essa vida que você tem. As suas atitudes te levam a essa vida que você tem. Os seus comportamentos, a maneira como você gera o seu tempo, a sua capacidade de se vitimizar, tudo isso prepara você para ter a vida que você tem agora. Então toma muito cuidado para você não achar que você merece mais do que na realidade você não merece, porque você não tem as atitudes necessárias para estar no outro jogo. A nova moeda não é mais o dinheiro, é o tempo. O tempo que você dedica para se preparar para alguma coisa. O tempo que você dedica para se transformar, se tornar aquela pessoa que você quer ser. Mas aquela pessoa que você quer ser, de repente, é uma pessoa que acorda cedo para fazer academia, e você sabe disso, e você acorda. Aquela pessoa que você quer ser é uma pessoa que lê pelo menos 1 hora por dia, e você lê 1 hora por dia. Aquela pessoa que você quer ser é uma pessoa que fala inglês fluentemente, você estuda, você se boicota, você se coloca para baixo, porque quando você começar a fazer alguma coisa, você vai encarar a sua incompetência naquilo. Isso é natural, isso é normal. A moeda hoje é o tempo que você dedica a cada coisa, para você se transformar na pessoa que você quer ser. Senão a vida vai passar. E a maior dor do ser humano não é a dor do parto, é a dor do arrependimento. Quando você chega com 80 anos, você olha para trás e fala, o que eu fiz com a minha vida? Ou pior, o que eu não fiz com a minha vida? Só que o tempo já vai ter passado. Você não vai conseguir mais recuperar isso. Os cientistas hoje não têm nenhuma dúvida para afirmar que a mente determina a saúde e a estrutura do cérebro. Não é o contrário. Não é o cérebro que determina uma mente sã. É a mente que determina um cérebro são.
Por isso nós precisamos entender um pouco mais desse órgão extraordinário que é o nosso cérebro. O seu cérebro, meu querido, é um órgão maravilhoso que Deus fez. E neurologistas que estudam a relação do cérebro com o comportamento mental dizem que pensamentos tóxicos são aqueles pensamentos ruins que geram em nós desconforto, tristeza, abatimento, a psique fica quebrada, desencorajada, o medo assume o controle. Pensamentos saudáveis, como por exemplo, amor, alegria, geram um cérebro saudável. Quando a Bíblia diz que Deus não te fez, Deus não te deu o espírito de temor, mas de amor, de poder ou ousadia e de mente sã, significa que o ser humano, quando ele nasce, ele não nasce para viver no modo do medo, mas ele nasce para viver no ambiente do amor. De acordo com o Dr. Bruce Lipton, um cientista que fez grandes desenvolvimentos na relação entre o cérebro e o pensar, diz que todas as desordens, os distúrbios genéticos não representam mais do que 2% da população humana. Eles chegaram à conclusão que 98% da população humana tem um código genético apto para te fazer feliz, para te fazer uma pessoa saudável, bem-sucedida e vitoriosa. Portanto, as doenças que acabam acometendo a maioria das pessoas têm origem na mente, nos sentimentos e no estilo de vida de estresse. Mas é óbvio que as nossas decisões, elas acabam determinando problemas de saúde física e mental. Portanto, queridos, é muito importante você entender que para ter uma vida saudável, equilibrada, feliz, plena, realizada, uma vida que atinge o seu potencial no máximo que você pode, depende muito mais da sua mente do que qualquer outra circunstância. A mente humana alcança o máximo do seu potencial quando é amada. Crianças que são encorajadas, amadas e acreditam que são inteligentes, desenvolvem mais do que outras. Elogie os seus filhos. Diga para eles o que eles são na verdade, porque o potencial da mente humana é ilimitado. Deixa para o mundo e para os inimigos fazerem as críticas. Seja você aquele que vai encorajar. Deus te fez um ser brilhante, a imagem e semelhança do Criador. O potencial que existe na tua vida é ilimitado. Eu descobri com 12 anos que pior que ser pobre é encontrar alguém mais pobre que você. Eu estou falando pobre de dinheiro ou pobre de espírito? De espírito, pobre de informação, pobre de fé, pobre de esperança, pobre de zero de expectativa, de crer em que as coisas podem mudar. Aos 12 anos eu descobri que uma das coisas mais importantes na inteligência emocional é compartilhar o seu sonho com quem tem o mesmo sonho. Porque quando você compartilha os seus sonhos com alguém, você está revelando a esse alguém o seu nível de fé. E como é difícil encontrar alguém que tem o mesmo nível de fé que a gente. É fácil encontrar uma pessoa com ressentimento. Quando você tenta ajudar o ressentido, ele sempre diz, mas você não conhece ele. Você não teve a mãe que eu tive. O meu chefe. O ressentido, ele coloca a culpa em alguém. Quem é esse alguém? Quem causou a ferida. Só que o ressentido, ele continua caminhando e um dia ele muda de fase. E a fase seguinte ao ressentimento é vitimização. A pessoa, quando ela está em um estágio de vitimização, ela não bota mais a culpa em alguém, ela bota a culpa em todos.
Homem é tudo igual. Eu quero te dizer que homem não é tudo igual, mas talvez os que você colocou na sua vida eram todos iguais. O ressentido, ele culpa alguém, a vítima culpa todos. Ninguém presta. Porque quando o ressentido culpava alguém, era mais fácil ajudar. Porque agora a vítima culpa todos. O mal está crescendo. Um dia deixa de se sentir vítima e vai para o penúltimo estágio. Não merecedor. O não merecedor, ele elimina o sentido da recompensa da fase seguinte. Agora o ressentido, ele está preso a quem? A alguém. Penúltimo nível, não merecedor, ele não encontra sentido na fase seguinte, porque aqui, gente, do não merecedor, do ressentido para o não merecedor, são anos. Você tenta ajudar uma pessoa não merecedora, aí você fala, vem cá, não é o problema do seu casamento, lá aquele seu primeiro casamento? A pessoa fala, não, já botei uma pedra, faz tanto tempo. Amiga, esquece. Por quê? Porque já não fala mais de ninguém, não sente mais dor de ninguém, mas não encontra sentido. O não merecedor deixa o melhor lençol da casa para visita, deixou o melhor para o outro. O não merecedor é aquele que quando compra uma roupa nova diz, é para usar em um dia especial. Você tem que dar o melhor para você e para todos o tempo todo. Você tem que ser a sua melhor versão o tempo todo. O não merecedor, ele entra no restaurante chique, ele faz as contas. Essa salada aí, eu comprava 10 pés de alface. Nossa, um ovo. Pouquinho. São comportamentos. Como é que você vai para a fase seguinte? Acreditando que você merece a fase seguinte. Deus te criou para viver todos os dias. Mas tem muita gente só sobrevivendo. Tem muita gente repetindo o padrão. A semente que entrou é a mulher que tinha um pai alcoólatra e casou com um homem alcoólatra. É a menina que foi violentada e casou com um cara que acabou violentando a filha. É a menina que tinha um pai tão mesquinho, munheca de samambaia, mão de vaca, que fez a família passar fome para guardar dinheiro. E agora ela casa com um cara mais mesquinho ainda, a ponto de comprar um carro e botar o off no botãozinho lá que liga a luz interna, para quando vender o carro falar que a luz está intacta. Aconteceu de novo. E por que esses padrões ruins se repetem? Porque quando você entra no ciclo de autossabotagem, a mágoa que provoca ressentimento, eu estou terminando, o ressentimento que provoca vitimização, a vitimização que provoca não merecedor, aí eu entro em um processo de autossabotagem. Quando eu estou no último nível, autossabotagem, eu vou me aproximar de pessoas que têm características semelhantes àquelas pessoas que me feriram. E isso vai acontecer inteligentemente, porque seu cérebro foi programado para isso. E Deus só está esperando você voltar aqui e falar assim, ó, eu perdoo, eu te amo. E aí ele entra e faz um limpa. Mas ele não vai fazer esse limpa se você não entrar em ação. O pai que você precisa vai aparecer o dia que você se tornar o filho que você tem que ser. O marido que você precisa vai aparecer o dia que você for esposa. O contrário também. É você que tem que ser a sua melhor versão, não são os outros. Significa, gente, que aquela de falar que a culpa não é minha, acabou. E agora está com você. E eu desejo muito que você pare essa noite e pense, o que você vai fazer para merecer a próxima fase, para ser a sua melhor versão hoje. Eu vou começar dizendo aos amigos que eu descobri que toda pessoa que venceu na vida, primeiro ele passou pelo abismo do fracasso. Olha só que curioso. Parece que para a pessoa poder chegar no céu, ela precisa primeiro passar pelo inferno. Então talvez alguns de vocês já passaram pelo abismo do fracasso. Talvez alguns estão saindo desse abismo. E talvez alguns de vocês estão lá no fundo do abismo. Então não importa onde você esteja no momento, o mais importante é onde você está indo, porque muito mais importante que o seu passado é o seu presente
e o seu futuro. Não importa o momento de vida que você esteja passando nesse instante. Muito mais importante que o seu momento presente e o passado é para onde você está indo. É o seu futuro, é daqui para frente. E para manter sempre o conceito que nós estamos no momento de vida certo, num processo de transformação. O mundo é cheio de oportunidades, cheio de ideias e de conceitos. Mas quantas ideias nós precisamos aproveitar? Apenas uma. E sabe por que às vezes a gente não descobre a oportunidade, gente? Porque ela aparece na nossa frente disfarçada. E sabe como é que a oportunidade aparece disfarçada na frente do homem e da mulher? Ela vem disfarçada em forma de trabalho. Tem muita gente que diz assim: eu queria tanto uma oportunidade, mas só acho trabalho. É porque a oportunidade estava disfarçada. Zere o seu passado. Será que no seu passado e no meu nós cometemos erros, enganos, equívocos, tomamos decisões erradas? Será que alguém nos causou um grande prejuízo, tirou vantagem da gente, nos ofendeu, nos magoou, se aproveitou da gente? Será que apenas a lembrança, a recordação daquela situação já gera um mal-estar, uma angústia, uma aflição, um sentimento terrível dentro da gente? Será que passamos por situações assim? Com certeza passamos. E eu descobri que as pessoas que vencem, elas são capazes de virar a página do passado e deixar para trás. Eu descobri que as pessoas que fracassam, elas vivem presas ao passado. Não importa se foi há 5 anos, 10 anos, 15 anos, elas vivem remoendo, revivendo, sofrendo novamente uma situação da qual elas não têm mais controle. E sabe o que eu descobri, gente? Não importa quanto você sofra com a situação do passado, nada nós podemos fazer para mudar aquele passado. Então não precisamos sofrer por ele. Sabe por que não, gente? Porque o passado já passou. Nós podemos somente mudar o nosso presente e, o mais importante, o nosso futuro. Aumente a sua autoestima. Sucesso e autoestima tem tudo a ver. Sabe por quê? Infelizmente, a maior parte da população brasileira é pobre. É ou não é? É. E tem 2 razões porque a nossa população é pobre. Uma eu vou explicar agora e a outra eu vou explicar lá na frente. Você sabia que o pobre tem um jeito pobre de pensar? O pobre pensa mais ou menos assim: meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Tem gente que pensa assim ou não tem? Tem. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas, gente? Vão morrer pobres, porque já aceitaram a pobreza como uma condição permanente. Aquele que vence, independentemente da circunstância que ele está hoje, ele é capaz de se projetar, se visualizar num novo momento de vida. E ele paga o preço, seja qual o preço for, até conquistar aquele ponto que ele deseja alcançar. E quando eu falo em pagar o preço, não somente em termos de esforço próprio, mas acima de tudo em termos de conhecimento. Porque o dinheiro, você pode até perder o teu dinheiro, mas o conhecimento e a experiência você nunca vai perder. Busque a sua origem divina. Sabe o que eu descobri? Todas as pessoas que venceram financeiramente no seu empreendimento e tiveram um sucesso permanente, eles tiveram uma conexão com uma força superior maior do que a si mesmos. Eu acho que todas as pessoas que vencem, elas querem perpetuar o seu sucesso.
E eu descobri que quem leva uma vida de fé, ela tem mais perseverança, mais persistência, ela tem mais capacidade mental, tem mais capacidade de organização, tem mais capacidade de disciplina, tem mais capacidade de relacionar-se com as pessoas. Já as pessoas que não têm uma vida de fé, facilmente se entregam nos primeiros obstáculos. Então, até mesmo por uma questão de sabedoria, inteligência, de bom raciocínio, a pessoa tem que ter a humildade de buscar essa inspiração de uma fonte maior, que é Deus. Eu gosto muito desse versículo da Bíblia que diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu não sei o futuro. O presente é contínuo, o passado está sempre ficando para trás e o futuro de fato nunca chega. Mas vamos substituir essa sequência pela seguinte ideia: por passado consideremos experiência. Todos aqui temos experiências. Por presente consideremos a ação, como eu estar falando e os senhores nesse momento escutando. E por futuro entendemos a estratégia que nasce essa ação. Sempre a ação prevendo a estratégia a partir da experiência. Vocês sabem que faz toda a diferença a ação e a estratégia. Ou seja, a estratégia ela é quanto à saúde, a estratégia é quanto às relações afetivas, é quanto ao dinheiro, permanentemente daquilo que eu quero. Se o futuro é incerto e imprevisível e impossível de ser controlado, existe ao nosso alcance uma chave. Essa chave é o preparo. Eu não sei onde estaremos em 2028, mas quem falar melhor inglês estará melhor do que os outros. Eu não sei onde estaremos em 20 anos, mas quem conseguir preservar sua saúde hoje, livrar-se de vícios, manter um corpo funcional, estará melhor do que aqueles que estiverem presos de vícios. Mudar é óbvio que a mudança é um desafio difícil. Mudar é difícil. A mudança é sempre difícil, mas não mudar é fatal. Não mudar é absolutamente fatal. Quem não está crescendo está diminuindo. Quem não está aprendendo está esquecendo. Quem não está aumentando de conhecimento e experiência está perdendo conhecimento e experiência. O que nós estamos de fato fazendo de nós mesmos? Que destino eu estou dando à minha existência laboral e à minha existência familiar e afetiva? Que horizonte eu estou construindo? Para onde eu quero ir? Porque se eu não tiver para onde ir, eu vou ser arrastado por ventos e correntes. Essa é uma diferença entre consciência e estratégia e simplesmente existência. O que não muda nunca, a frase e a ideia: conhecimento é poder. Conhecimento dirige o mundo sempre. Conhecimento de tudo. Conhecimento é poder. O que eu sei se torna um empoderamento da minha existência. Educação é libertador. Tudo que eu sei é uma habilidade que eu terei para existir. Isso nunca mudou. Pode desaparecer o caderno, a caneta tinteiro, a caneta esferográfica, o lápis, pode desaparecer o tablet, podem implantar chips nas pessoas e continuamos com esse princípio. Conhecimento é poder. Eu acho que uma coisa, o autoconhecimento é fundamental e todas as pessoas deveriam fazer alguma coisa para procurar se conhecer melhor. E não precisa necessariamente de ter um analista. Isso pode ser feito sozinho, tá? As pessoas, desde que a pessoa queira investigar um pouco, quem é que nós somos? Quem é o cara que está lá dentro de mim? Quem é que está me dirigindo? Quais são as suas emoções? Quais são as suas reações? Isso não é nenhum trabalho de grande esforço. Basta a gente prestar um pouco atenção naquilo que nós fazemos, naquilo que... Por que eu fiquei tão triste ontem? Ou por que eu fiquei tão alegre? Por que eu me irritei com tal coisa e não com a outra? O autoconhecimento é fundamental. Ele nos dá uma possibilidade muito melhor de relacionamento e principalmente relacionamento com as outras pessoas. Quando você conhece a si próprio, você passa a ser um cara mais compreensivo com as outras pessoas com que você se relaciona. Isso é extremamente importante. O autoconhecimento nos ajuda também a lidar com o estresse. O
estresse existe e uma vida sem estresse seria extremamente enfadonha, seria extremamente boring, não seria uma vida agitada. O estresse existe, mas ele tem que ser colocado a nosso favor e tem que ser administrado. É muito importante nós sabermos administrar o estresse. Como é que se administra o estresse? Parece complicado, mas é muito simples. Vamos combinar com nós mesmos. Dizer o seguinte: eu só vou me estressar com aquilo que foi importante. Com aquilo que é importante, para mim, eu posso me estressar. Esse é o primeiro passo. No segundo passo, vamos definir o que é importante na vida. Vamos comprar um caderno de 100 páginas e vamos começar a escrever as coisas importantes. Vocês vão escrever 2, 3, 4 linhas no máximo. Para mim, as coisas importantes na vida sou eu mesmo, a minha saúde, eu estar centrado e a minha família. Se estiver bem, o resto é o resto. Vocês podem dizer, mas tem uma série de coisas, o trabalho, os esportes, tudo aquilo. É a vida. Nós temos que saber lidar com ela. E ter uma consciência muito clara que nós só devemos nos estressar, nós devemos somente, de repente, sair do nosso eixo com as coisas que são importantes. Para mim, o importante sou eu mesmo, a minha saúde e a minha família. Sem objetivo, nós não temos onde chegar. E quanto mais longe você jogar o seu objetivo, mais chance você chegar perto dele, ou pelo menos perto do sucesso. Pense grande. Onde eu estou? Então, o diagnóstico da minha situação. Para chegar onde eu quero chegar, da onde eu estou partindo? Quais são as condições que eu reúno hoje para poder chegar em algum lugar amanhã? Eu estou indo na direção correta? Então eu tenho que estabelecer metas. Porque se eu partir na direção errada, a minha chance de me quebrar lá na frente é muito maior. Determinação e competitividade. Dar o melhor de si mesmo em tudo e ser extremamente determinado. Você nunca pode desistir. E os percalços e as dificuldades surgem quando a gente menos espera. Eu odeio aquele cara que chega e fala: eu jogo para competir. Ah, importante é competir. Isso é discurso de perdedor. Ninguém tem que jogar para competir, tem que jogar para ganhar. E você tem que dizer sempre a verdade. É muito importante que a verdade seja a tônica das relações. Palavras, às vezes, elas podem soar de acordo com a disposição do ouvinte e não com a intenção de quem fala. O peso das palavras a gente tem que medir. O peso da minha palavra quando eu falo com o filho, por exemplo, ou quando eu falo com a minha mulher, é diferente do que eu falo com o meu funcionário? Absolutamente não. Eu tenho que entender, claro que para cada um deles eu represento uma coisa diferente, mas eu tenho que saber que eu tenho um peso específico importante. Às vezes uma palavra mais pesada pode destruir uma pessoa, às vezes um elogio pode fazer com que ela se anime e se consagre lá na frente. Uma frase ótima que eu adoro, que há dois tipos de pessoa no mundo: os realistas e os sonhadores. Os realistas são aqueles que estão indo, sabem onde estão indo. Os sonhadores já estiveram lá, pelo menos no seu sonho e na sua imaginação. Eu adoro essa frase, que no mundo dos negócios você tem muito mais chance de sucesso se você errar de vez em quando do que você se acertar sempre. Primeiro que ninguém acerta sempre, e o erro te faz crescer tanto que você vai ter muito mais chance lá na frente. Se eu tivesse só acertado, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. É irônico, mas é verdade. Tem que errar muito, bater a cabeça na parede para aprender. A melhor forma de aprender é através do erro, não através do acerto. Então, inovação sempre implica numa pequena indisciplina. Ser inovador é sempre buscar aquilo que no outro não pensou, é se atualizar constantemente. Temos que crescer junto com o mundo. Resista ao lugar comum. Resist the usual. Pensa fora da caixa. Pensa em alguma coisa que ninguém pensou ainda. São 6 bilhões de pessoas que têm capacidade de pensar no mundo. Pensem fora da caixa, tentem sair desse lugar comum o tempo todo. Não é fácil, você não vai conseguir isso o tempo todo. Mas se tiver dentro de você esse espírito, com certeza, em momentos importantes da vida, você vai conseguir romper o estado atual de coisas. Não se acomode, mesmo que estiver indo bem. Pense que você podia estar fazendo alguma coisa diferente. Um filósofo chinês dizia que grandes realizações só são possíveis quando se presta devida atenção aos pequenos começos. As relações pessoais, eu adoro traçar paralelos, acabam porque as pessoas não cuidam dos pequenos detalhes. O sucesso pessoal é só a felicidade. Não tem outra coisa no sucesso pessoal do que a felicidade. E a felicidade é o grande lucro da nossa vida. E é o único compromisso, como eu já disse, que a gente tem que ter na vida, é com a felicidade.
Só empresas lucrativas têm sucesso, isso é verdade. Mas só pessoas apaixonadas têm inspiração. Não conheço nenhuma pessoa que tenha inspiração para fazer alguma coisa se ela não tiver paixão. Todo mundo tenta ser profissional, mas eu queria que vocês fossem mais amadores. Na verdade, sejam amador antes de ser um profissional. Mas no outro sentido, só é um verdadeiro empreendedor aquele que ama o que faz. Então amador no sentido de amar. E uma frase que fica muito boa, e me arrepia quando eu vejo ela, já estou arrepiado. A felicidade é uma viagem, não um destino. Vamos ser felizes durante. E só dá para ser feliz durante quando você ama o que você está fazendo, quando você tem gente em volta que ama o que está fazendo, quando vocês formam uma equipe imbatível de pessoas em busca de sonhos e ideais, mas motivadíssimos por essa história de amar as pessoas e as coisas que estão em volta de vocês. Todos nós, 8 bilhões de seres humanos na face da Terra, temos a consciência de decidir e entender que eu tenho consciência de pensar positivo ou negativo. Porque só nós recebemos consciência. Só nós, seres humanos, temos consciência. E a função do universo, a função do Criador, é dizer sim. Porque todos os poderes Ele já passou para nós. Livre-arbítrio, liberdade, poder e escolha. E a cada nova escolha, a cada nova decisão, a cada nova escolha, a cada nova decisão, a cada novo sentimento, eu estou mudando toda a realidade lá fora, através de mim. Tudo funciona através de mim e não por mim. Tudo que vibra retorna para mim. E ao nosso redor um campo de energia que a gente chama de um campo atrator. Esse campo atrator é o nosso campo, é o nosso mundo. É o mundo que recebe o tempo todo a nossa energia. A nossa energia é aquilo que pensamos, é aquilo que reclamamos, é aquilo que somos gratos, é aquilo que questionamos, é aquilo que nos angustiamos, é aquilo que vibramos, é a alegria que vibramos, a angústia que sofremos. Tudo isso forma um campo energético ao nosso redor, e os eventos que estão ao nosso redor serão determinados por essa energia. Quando estamos lá nos nossos negócios e estamos preocupados que o cliente não entra, estamos preocupados com a conta para pagar, estamos preocupados com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos relacionamentos. Tudo isso é a nossa mente com um turbilhão de pensamentos e cada pensamento vibrando numa determinada frequência. Todo o nosso trabalho é mudar o nosso interior, despertar o verdadeiro poder infinito que existe dentro de nós. O poder infinito significa, quando aprendemos a mudar as programações interiores, nós vamos mudar o nosso mundo exterior. Nada se muda no exterior. Não adianta colocar R$1 milhão nos nossos negócios se eu permaneço angustiada, preocupada, com medo de não dar certo. Agora, se eu coloco 1 milhão no meu negócio e eu tenho um pensamento alinhado à prosperidade, ao crescimento, eu vou crescer 2 milhões de vezes num curto espaço de tempo. Então isso se chama alinhamento. Eu mudo a minha mente, eu mudo o meu sentimento e eu alinho as minhas ações de acordo com isso. Tudo começa e termina em mim. Tudo começa e termina em mim. Por quê? Porque eu sou um co-criador da minha realidade. Quem é o Criador? O Criador. O nosso Criador com o nome que vocês dão. Qual o nome dele? Deus, Jesus, o todo, o universo. Não importa o nome, existe um Criador que deixou todo esse universo lindo para nós. E quando pedimos algo para o Criador, Criador, eu quero ter sucesso, eu quero ter um carro, é como se ele pudesse dizer para a gente: mas minha filha, eu já te dei. Você tem direito a todo o universo. Você só esqueceu que eu te dei livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa escolhe. Você pode escolher a pobreza como você pode escolher o sucesso. Eu já te dei tudo. Você não precisa pedir saúde, porque saúde é um direito seu. Você é saudável, você é próspero. Fez sentido? Onde estão esses poderes? Estão dentro de nós. Nós somos prósperos. Aonde está a prosperidade? Dentro de nós. Esperando você apertar o botão ativar. Porque nós somos prósperos, nós somos saudáveis, nós não estamos, e isso é totalmente diferente, mas como essência, nós somos, como divindade nós somos. E aonde ela está? Ela está dentro.
E quando você ativa, quando você entende, é isso, ela começa a se manifestar. Por quê? Porque até então ela estava adormecida. Se você não sabia que você é próspero, que você é saudável, que você é feliz, o campo não emana a vibração de prosperidade. E quando você compreende que a prosperidade está sim dentro de nós, e você passa a vibrar a prosperidade em todas as coisas que acontecem na tua vida, alinhando os pensamentos, as palavras com as atitudes, o campo passa a emanar prosperidade e retorna mais prosperidade. Mais prosperidade. Para retornar mais prosperidade, o que precisa acontecer? Clientes, vendas, negócios, pessoas, oportunidades que validam aquilo que eu potencializei infinitamente dentro de mim. O meu campo vai vibrar a soma das minhas energias, a soma dos meus pensamentos, do poder infinito que eu tenho, que é um direito divino de todos nós, e retorna para mim apenas aquilo que sai de dentro de mim. E aí eu vibro a prosperidade, eu vibro a alegria de estar vendendo, de estar bombando nos negócios, de estar conquistando os meus sonhos. E eu tenho gratidão, e eu tenho uma emoção de amor, de alegria e de gratidão alinhada com todas as minhas atitudes. E o meu campo vibra, e o que volta para mim? Mais motivos que me façam sentir amor, mais motivos que me façam sentir alegria, mais motivos que me façam sentir grato. E quando eu alinho isso, não há como os nossos negócios não prosperarem infinitamente. E qual a função do Criador? Qual a função do universo? É dizer sim. Por quê? Porque como filhos do Criador, Ele nos deu o direito, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então eu decido o que é melhor para a minha vida. Tudo funciona através de mim e não por mim, porque precisa passar pelo meu livre-arbítrio. Eu tenho dito e repetido sempre, nós todo dia temos um livro aberto na mão. E no começo do ano nós recebemos esse livro. E esse livro está em branco. Esse livro está escrito o ano que nós vamos entrar, e cada capítulo é um mês desse ano. Então esse livro nós recebemos, ele tem 12 capítulos. E ele tem o tema, o ano da minha vida, o melhor ano da minha vida. E nós recebemos esse livro em branco. E todo dia eu recebo a página referente ao meu dia. São 365 páginas desses 12 capítulos da minha vida. E a pergunta é, quem escreve esse livro da sua vida? Quem é que tem esse livro aberto e escreve como vai ser esse dia da sua vida? Quem escreve como vai ser o mês da sua vida? Como quem escreve vai ser o semestre e o ano da sua vida? Quem é que tem o poder de dizer como será cada dia? O que acontecerá? O que você fará? O que deixará de fazer? As decisões que você toma. Isso é autorresponsabilidade. É entender que é você que tem escrito esse livro, por ação ou por omissão, por comportamentos ou por uma completa inação. É você que tem escrito o livro na vida e, consequentemente, você vai colher os frutos dele. Na verdade, já está colhendo fruto. Quando eu falo de autorresponsabilidade, eu tenho aqui no meu livro, como também tenho no curso, uma definição. Ela diz assim: ser autorresponsável é ter a certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Consequentemente, é o único que pode mudá-la. Isso é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é não me despir dos meus resultados. Eu não estou feliz, então é por causa da minha esposa. Eu não estou ganhando dinheiro, é por causa da empresa que eu trabalho. Minha vida está uma droga, é porque meus filhos não me dão tempo para ser feliz. E eu fico tirando de minha responsabilidade, me despindo da responsabilidade dos meus resultados e colocando em outras pessoas, como se eles fossem de fato responsáveis pelos meus resultados. Meu marido não pode, minha esposa não pode ser responsável pela minha felicidade. O chefe não pode ser, mas é fácil. Olha como é cômodo e gostoso. Eu digo, olha, eu não tive sucesso por causa do meu chefe. Ok, mas por que aquelas pessoas tiveram sucesso? Que trabalham na mesma empresa e têm o mesmo chefe? Eu não tive sucesso porque o meu mercado está um mercado um pouco conturbado nesse momento. E por que aquela empresa que trabalha no mesmo mercado, no mesmíssimo mercado, teve resultados positivos? Então, a autorresponsabilidade é assumir as consequências e a responsabilidade do que você tem colhido na vida.
Ninguém pode ser responsável por eu ser feliz ou por você ser feliz. Ninguém pode ser responsável por você ter sucesso ou não ter sucesso. E eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, eu sei que esse tema muitas vezes incomoda e machuca. Você olhar para a sua vida, ver que você se divorciou e dizer, quer dizer que eu sou responsável por esse divórcio? Sim, você é responsável. E aí, meu marido, eu não estou falando com ele, eu estou falando com você. E como eu estou falando com você, você é responsável. Talvez se eu estivesse conversando com ele, eu diria, sim, você é responsável. Porque todos nós somos responsáveis. Eu sei que é difícil isso, eu sei que não é muito fácil, mas eu posso lhe garantir, no momento que você assumir a responsabilidade pelo seu crescimento, pelo seu sucesso, mas também assumir a responsabilidade pela falta de crescimento e pelo insucesso, pelas dores, você nesse momento pega o timão do barco da sua vida e reconhece, sou eu que coloquei lá o barco. Você reconhece que foi você que escreveu esse capítulo e não tá bom. E se foi você que escreveu, está na hora de você reescrever. Está na hora de você tomar posse do caderno da tua vida, da história da tua vida, e você escrever de fato o que importa ser escrito. E esse é o convite, isso é autorresponsabilidade. De forma resumida, isso é autorresponsabilidade. E esse é meu convite a você. Quem é que conduz a sua vida? Quem é que você é na sua vida? O comandante ou o náufrago? O diretor ou aquela pessoa que faz aquele trabalho periférico no filme? Você é o engenheiro ou é o operário? Quem é você na história da tua vida? Você é o comandante, o general, ou é aquele soldado raso correndo no fronte entre as bombas? Quem é que conduz a tua vida? Uma das coisas mais importantes da vida é a capacidade de não desistir quando o objetivo é sólido. Quando eu quero algo, eu preciso ir buscar. Não significa que eu vou fazer isso para sempre. Aí seria tolice, obsessão, seria uma forma de distorção mental. Mas alguém que quer algo, vai procurá-lo. E às vezes vai ter que fazê-lo por muitas e muitas vezes. E ao fazer isso, está demonstrando inteligência focal. Afinal de contas, há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. O volúvel é alguém que muda toda hora. Flexível é alguém que é capaz de alterar a rota depois que tenha fundamentos para isso. Por isso, eu admiro mesmo uma pessoa que tenha clareza do que deseja e não desiste. Afinal, não existe fracasso no insucesso, o fracasso está na desistência. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim quando desiste após não ter obtido o sucesso. Claro que eu não vou desistir por qualquer coisa, mas também não vou persistir por qualquer coisa. Machado de Assis dizia uma coisa maravilhosa. Ele dizia, nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Pode ser que eu tenha que alterar minha rota e ir para outra atividade, mas só depois de eu esgotar todas as minhas energias naquilo que de fato é o meu foco. Uma pessoa só deve desistir de um projeto quando ela, tendo esgotado as forças que desenvolveu para atingir aquilo, percebe que essas forças que ela tem como capacidade não são mais suficientes. Alguém que várias vezes faz vestibular e nota que já esgotou aquilo que era a sua condição, tem que alterar a rota. Não há um único caminho na vida. A vida é plural. E essa pluralidade, ela não pode ser colocada no campo da obsessão. O que é uma pessoa obsessiva? É aquela que não consegue mudar. Afinal de contas, coerência contínua num mundo de realidade que muda é sinônimo patológico. Eu, quando fiz vestibular, fiz para a filosofia. E a carreira que eu ia seguir era a carreira religiosa. Eu entrei numa ordem religiosa, que era a Ordem Carmelitana Descalça, tinha 17 para 18 anos, fiquei 3 anos nessa atividade e, estando na universidade, mudei de rota, fui para a atividade docente. Isso significa que a alteração da vida, ela não é algo fora da nossa condição, é um sinal, repito, de inteligência. Alguém que está num caminho e percebe que esse caminho ele não renderá aquilo que se deseja, precisa dele mudar, senão é tolice. Eu tenho um critério, eu acho que uma pessoa está pronta, uma pessoa está pronta para mudar de rota quando ela tem os senões para seguir naquele caminho em número maior do que as razões. Isto é, quando os seus apesar de ficam muito maiores do que os seus por causa de. Quando eu vou fazer vestibular de maneira sequente e noto que insistir naquilo tem mais apesares do que por causa, tem muito mais senões do que razões,
insistir aí não é valentia, é tolice. Cara, brasileiro é muito bom. O que eu acho que atrapalha o brasileiro? Que atrapalha o ser humano, não necessariamente o brasileiro, mas as pessoas, as crenças, naquilo que você acredita. Quando você fica sem nada, quando você fica sem dinheiro, quando você vai para o fundo do poço, se você tiver fé, determinação, se você acreditar de verdade que você é semelhança divina, cara, Deus não está com tempo para sacanear ninguém. Se você acreditar de verdade que você é semelhança divina, você vai passar a acreditar em você. Esses poderes, essa positividade, essa energia está dentro de cada um de nós. Nós somos iguais. Não tem esse papo de que o pobre é mais difícil, para o negro é mais difícil. Ser negro é um privilégio. E eu aprendi ali uma coisa que todos nós podemos fazer, independente da sua condição social, em vez de você lamentar, em vez de você achar que está difícil, em vez de você terceirizar, achar que alguém é culpado pela sua situação, cara, tenha gratidão. Independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. Você tem que aprender a fazer escolha logo cedo, você pode. Não lamente, não terceirize, não ache que alguém é culpado pela sua situação. A culpa é sua, você nasceu, porra. Então por que você nasceu? Você nasceu, a responsabilidade é sua. Gente, quando você tiver que olhar um problema, olha para cima. O problema é seu. Quando você olha para ele, encara o problema, ele fica menor que você. Não fuja do problema. Você é um gerador nato de problema, assim que nasce. O que significa que quando você entende, assume a responsabilidade que o problema é seu, que a situação é sua, que o país é seu, que os semelhantes são seus, que os brasileiros é você. Então não fale mal de você mesmo, não fale mal do brasileiro, não fale mal da sua segunda mãe, que é o seu país. Assuma a responsabilidade e vai fazer. Ganhar dinheiro não é um problema. Ganhar dinheiro é a coisa mais simples do mundo. E quando você não tiver dinheiro, agradeça. Se o problema for só dinheiro, é a única coisa, é o único bem, é a única coisa que tem valor, que é substituível, é o dinheiro. Quais são os seus valores? Quais são os seus outros valores? Meus outros valores são família, pessoas, relacionamento, convivência, ser feliz, ter fé, ter espiritualidade, tem credibilidade. Gente, tem tantos valores que você vai perceber que quando você não tem dinheiro, falta um só na lista de valores. E ele fica na ponta da pirâmide. A base são os outros valores que dão sustentação para a pirâmide. Você precisa acreditar. E você precisa fazer escolha. Você precisa definir quais são os seus valores. Onde é que você está? Onde é que você quer chegar? Copia. O universo tem tudo pronto. Você tem a opção de fazer escolha. Copia aquilo que está funcionando. Você está num país fantástico, que 80% é positivo, 80% dá certo, 80% funciona full time. Ninguém para de comer, de beber, de vestir, de dormir, então a economia continua. As pessoas falam de crise, que crise porra nenhuma. 80% do Brasil dá certo. 20% é o que você vê na mídia. Deixa a mídia, isso você não vai poder mudar. Faça parte dos 80% que dá certo, olha para cima. Ah, você tem um problema em algum lugar que é da área política, tá bom, na hora certa você participa, se envolva, se comprometa, faça mudanças, façam escolhas. Só depende de você. Você quer empreender? Vai empreender. Você é funcionário público, está no CNPJ de alguém, empreender coisa de dentro para fora, vai fazer você. Vai fazer entendendo que é para você. Se está dentro de um banheiro, está dentro de um quarto fechado, empreenda lá. Tem atitudes que é o que você gostaria, o que é que você acredita. Tenha a melhor atitude quando ninguém está vendo. Empreenda de dentro para fora. Não importa que o CNPJ não é seu. Faça para você. Use o CNPJ como oportunidade e comece a empreender onde você está. É a melhor maneira de começar. Você tem um negócio, tem uma ideia, tem um insight e precisa de investimento, vai arrumar emprego. E começa. Comece a produzir. Para de mimimi. Ah, a culpa é do governo, a culpa é sua. Não espere que alguém venha resolver o seu problema. O gerador de problema é você, quem resolve o seu problema é você. A crise vai existir a vida inteira. Crise é mudança. Crise é quando o dinheiro muda de lugar. O dinheiro vai mudar de lugar a vida inteira. Se não tiver crise, não tem evolução, não tem smartphone, não tem tecnologia, não tem armazenamento na nuvem. Gente, crise é a necessidade que nós temos de mudança. Vai ter mudança a vida inteira. Então para de correr da crise e vê onde é que você se encaixa e comece agora. Quando? Agora. É o jeito de pensar. Cara,
Tudo é positivo. É o ponto de vista, você vai olhar para cima ou para baixo. Então a ideia é essa, gente. Eu posso, você pode, todos nós podemos. Nós somos brasileiros, o brasileiro é muito bom, o brasileiro está adaptado a renascer das cinzas. E nem na cinza nós estamos. Está tudo dando certo. Parem de olhar para a parte dos 10 ou 20% que não dá certo. Cabe a nós mudar o que não dá certo, tirar proveito, fazer parte dos 80% que dá certo, assumir responsabilidade e depois fazer um trabalho para mudar o que não está dando certo. Só depende de nós. Ouça o seu coração, acredita no seu filho, acredita em você, acredita no seu potencial. Não fale mal da sua segunda mãe, que é o seu país. Tenha paixão, tenha amor pela sua bandeira. Saia de casa de manhã com paixão, com determinação. Quem tem paixão pelo que faz não cansa. E você vai ver que você pode atingir todos os seus objetivos. Familiar, relacionamento, profissional. Você pode tudo. É só questão de fazer escolhas. Nós somos semelhanças de vida. Nós podemos tudo. Agora, gente, a base de tudo isso é lá na infância, tá? Para de falar para o seu filho que ele não pode. Para de falar para a sua menina que ela é frágil, que ela vai ganhar menos do que o menino, que ela vai ser bulinada, que vão incomodar ela na escola, que ela é sexo frágil. Sexo frágil é uma porra, a mulherada tá mandando a gente pra cacete. Cara, o que falta pra mulher, no meu ponto de vista, é a mesma coisa que falta para as pessoas que se acham, às vezes, discriminadas. A discriminação é uma insanidade, é uma fraqueza humana. Parem de se preocupar com isso. Ou é o judeu, tem sempre alguém discriminando alguém. Ou pelo sexo, ou pela religião, ou pela raça, ou pela cor. Isso não tem jeito, relaxa. É uma fraqueza humana, vai acontecer a vida inteira. Cara, não terceirize, não deixe que ninguém ponha isso na sua cabeça. Você precisa acreditar em você. O resto é consequência da insanidade humana, relaxa. Muda o que você pode, aceita o que você não pode mudar. Você pode mudar você. Quando você, a cada dia, tira o que de melhor a tua natureza autoriza tirar. A excelência é a busca diária da perfeição e, portanto, exige uma superação de si mesmo. E é só isso que conferirá à vida o seu colorido, a sua felicidade. O contrário disso é empurrar a vida com a barriga. De costas para sua natureza, você não tem ideia de qual seja a sua praia, e mesmo tendo a ideia, você se acovardou, porque alguém disse para você que fazendo aquilo você não ia ganhar dinheiro, você não ia conseguir ficar rico, você ia morrer na indigência. Então você preferiu viver a vida que os outros mandaram. E porque isso é assim, a sua vida nada tem a ver com a tua natureza. Cada dia é insuportável de ser vivido. E aí você acorda segunda-feira já torcendo para que ela acabe. Depois, a partir de terça, você começa a torcer para que a semana acabe. E quando a semana acabar, você chamará de happy hour. A hora feliz. A hora que o trabalho acaba. Eu gostaria de perguntar para vocês se isso não lhes choca. Você imagina que no mundo inteiro as pessoas chamam de felicidade a hora que o trabalho acaba? Não te parece esdrúxulo? Mas você dizer que a hora feliz é sexta, 18 horas, na hora que o trabalho acaba, é dizer que não há nenhuma chance do trabalho ser feliz? Pois então, troque de trabalho. Ah, mas o trabalho não foi feito para ser feliz. Quem foi o imbecil que te disse isso? Quem foi? Porque vamos combinar, aquele que consegue ser feliz antes do trabalho acabar, vive melhor do que você, que precisa esperar que o trabalho acabe para ser feliz.